Bom dia, pessoal. Super bom dia. Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Sejam bem-vindos aqueles que estão entrando ao vivo. Sejam bem-vindos aqueles que vão entrar no repost. Esse é o dia que o Senhor já fez e por isso nós estamos alegres. Uma boa semana e início de semana para todos nós, com o coração queimando de expectativa, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Esse é o dia que o Senhor já fez e por isso nós estamos alegres. Que o Espírito Santo passe à nossa frente e exalte Jesus neste lugar. Quem vai entrando primeiro, a gente vai acenando. E aí, como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Dá coraçãozinho, aperta no coraçãozinho aí, se tá tudo bem com você. Sejam todos bem-vindos. Dando um tempinho aqui para o time entrar em campo. Bom dia, bom dia. Isabel, Cíntia, Gabriel, Vivi, Sueli, Nelson, Bel, Ministério de Artes, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Starzinha. Esse é o dia, melhor dia das nossas vidas. O melhor dia é hoje, o melhor momento é o agora. Porque é o único momento que a gente pode agir. Que Deus seja exaltado nesse dia. Que o nosso coração seja aquecido pela presença do Espírito Santo. Quanta expectativa você tem com relação àquilo que Deus vai fazer nessa semana? Eu tenho certeza que Deus, Ele tem maravilhas preparadas para essa semana, para aqueles que estão dispostos a viver a história que Ele escreveu para nós. Deixa eu baixar o louvor aqui. Tudo que nós precisamos está nele. Que cada um de nós possamos nos sentir abraçados nessa manhã, nesse dia, né? Independente da hora que você vai assistir essa live, que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo, que você se sinta cuidado por Ele, porque Ele não esqueceu, Deus não esqueceu de você. A Bíblia diz que é impossível que Deus se esqueça dos seus filhos. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ainda assim Deus não se esqueceria de nós. Amém, gente? Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa live aqui, esse tema que eu preparei hoje, e aí eu preparei um mapinha mental aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Eu preparei essa aula aqui, essa conversa, na verdade, pensando nas muitas vezes que eu escuto as pessoas dizerem assim: quando que as pessoas vão reconhecer o meu valor? Quando que as pessoas vão me respeitar? Você já pensou assim? Quando será que as pessoas vão me respeitar? Quando será que as pessoas vão acreditar na minha pregação? Quando que as pessoas vão acreditar nos meus sonhos? Quando as pessoas vão acreditar naquela verdade que eu carrego? Quando as pessoas vão acreditar que realmente os planos de Deus para minha vida, eles vão se cumprir? Quando que eu vou deixar de ser pisado pelas pessoas? Quando?
quando será que as pessoas vão me respeitar? E aí a resposta é uma. Quando você der resultado, quando você começar a dar resultado, quando as pessoas começarem a ver os frutos na sua vida, então as pessoas vão acreditar. As pessoas vão começar a te respeitar. Às vezes nós temos a sensação de estar sendo pisado, mas a Bíblia fala assim que quando o sal ele perde o seu propósito, ele não serve para mais nada, senão para ser pisado realmente pelos homens. Então, quando que uma pessoa vai deixar de se sentir pisada? Porque, na verdade, tem muito mais a ver com aquilo que eu sinto do que com aquilo que as pessoas estão fazendo ou com aquilo que nós pensamos, achamos que as pessoas estão fazendo para nós. Ser pisado tem muito mais a ver com a maneira com que eu identifico a circunstância, que eu avalizo, que eu interpreto aquela circunstância. Quando que eu vou deixar de ser pisado? Quando eu me torno uma nova criatura, quando eu deixo de ser uma lagarta e eu me torno uma borboleta, eu deixo de rastejar. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, quando que uma pessoa para de ser pisada? Quando ela para de se rastejar. Quando ela assume a verdadeira natureza dela, o propósito para o qual ela foi criada, né? Essa metáfora da lagarta e da borboleta é uma metáfora que fala muito das fases da nossa vida. Não significa que uma árvore que está lá plantada, que ainda não deu fruto, não significa que ela não vai frutificar. Significa que existe um tempo certo para que haja frutificação. Quando que as pessoas vão respeitar o nosso chamado? Elas vão respeitar o nosso chamado a partir do momento que nós estamos frutificando dentro do nosso chamado. E aí não importa mais o que as pessoas dizem. Não importa o que as pessoas falam de você, não importa o que as pessoas dizem de você. Não importa se o que elas estão falando é algo positivo ou é algo negativo. Por quê? Porque os teus frutos falam por você. Você não precisa entrar no bate-boca. Você não precisa discutir. Você não precisa se impor. Você não precisa esperar a valorização do outro. Por quê? Porque quando você está dentro do teu propósito, quando você está frutificando, a tua alegria, a tua felicidade independe da atitude do outro. Quando as pessoas vão me valorizar, já não faz mais importância. Por quê? Porque eu conheço a minha identidade, eu sei quem eu sou em Deus. E eu pergunto aqui, qual que é a tua identidade? Todos vocês que estão aqui, você reconhece a tua identidade? Você sabe quem você é em Deus? Você, né? Assim como para você entrar ali no aeroporto, você passar pelo security, para você chegar ali naquela sala onde os passageiros vão partir, né, na área de partida, de parte, você precisa passar ali, você tem que ter uma identidade, você tem que ter um passaporte. Nessa identidade, nesse passaporte, está registrado quem é você. Dentro da tua bagagem, ali tem coisas que te possibilitam entrar naquela área, entrar ali no avião, e também pode ter coisas que vai impedir você de passar. Você não vai passar para um outro nível se você não abrir mão de coisas que muitas vezes você quer carregar. Né, Nelson? Nelson que está lá na Itália. Eu me lembro de uma vez que ele falou que ele queria passar
pela segurança levando café, feijão, não me lembro o que ele queria levar. Mas aí ele foi impossibilitado. E nós somos assim. Às vezes a gente vai com um sapato ali, que aquele sapato, se tem metal, você não consegue passar, você tem que tirar. E uma das coisas que nos impede de frutificar é querer passar para um outro nível. Feijão, olha lá, o Nelson falou que ele queria ir para a Itália e ele queria passar pelo security levando feijão. E foi impossível. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você que quer ser respeitado, existe um nível que você vai entrar que vai ter coisas que você vai ter que deixar para trás, né? Insegurança, incerteza, indisciplina, tudo isso te tira do centro do querer, da terra prometida. Para você entrar na terra que Deus te prometeu, você tem que olhar para a tua vida e ver o que está te impedindo de entrar. E muitas vezes, o que nos impede de entrar nesse outro nível é querer o reconhecimento do outro. O tema dessa nossa conversa é: quando que as pessoas vão reconhecer? Às vezes isso nos impede de entrar na promessa de Deus. Querer saber quando que as pessoas vão reconhecer o meu chamado, o meu ministério, a minha profissão. Sabe quando? Quando as pessoas enxergarem o fruto na tua vida. Então, uma árvore, um pé de manga, laranja, limão, ele realmente é reconhecido como o pé de limão é reconhecido como um limoeiro quando ele começa o quê? Frutificar. E quando um pé de limão está carregado ali de limõezinhos, ele não precisa ficar discutindo com ninguém a respeito da sua identidade, porque os frutos dessa árvore falam por ele mesmo, tá? Então, eu quero embasar a nossa conversa aqui falando da mulher samaritana, né? Quem era a mulher samaritana antes de Jesus e depois de Jesus? Porque Jesus é um marco divisor de água na nossa vida. A mulher samaritana, ela teve um encontro real com Jesus. E a minha pergunta nessa manhã: você teve um encontro real com quem? Você se encontrou com uma religião? Você se encontrou com um método? Mas a pergunta é: você se encontrou com Jesus? A mulher samaritana, quando ela se encontrou com essa pessoa, quando ela teve um encontro com Deus, ela teve um encontro com ela mesma. Quando nós nos encontramos com Deus, nós temos que ter um encontro com a gente mesmo. Lá em Deus a gente descobre a nossa identidade. Lá em Deus você vai descobrir se você é uma laranjeira, se você é um limoeiro, se você é uma mangueira. Lá em Deus você vai descobrir quem é você. O teu propósito, o teu chamado. E talvez nessa manhã você não saiba qual é o teu chamado. E você tem se esforçado para fazer muitas coisas, para gerar o quê? Muitas vezes a gente quer gerar o reconhecimento no outro. E muitas vezes a gente se esforça para produzir um fruto que nem é um fruto que a gente foi feito para produzir. Se está causando muito sofrimento, se está causando muita dor, provavelmente não foi isso que você foi chamado para fazer. Eu não tenho muito esforço para falar. As pessoas perguntam assim: como que você consegue todas as manhãs falar algo diferente? Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que para o cachorro latir não é um sacrifício, para o gato miar, né? Por quê? Porque ele está dentro da zona de convergência. Você acha o quê? Que para o passarinho voar é difícil? É quase que impossível? Não. Você acha que para o peixe viver dentro da água é muito difícil? Não. Por quê? Porque tudo isso na natureza está atuando dentro do campo da tua atuação. Então, o teu chamado, quando que as pessoas
vão respeitar você? Quando você começar a produzir frutos. Quando que você vai produzir frutos? Na verdade, desde a sua infância, você já vem produzindo. E aí, o que acontece? Quando você faz algo que você não tem que gemer, a mangueira, a laranjeira, o limoeiro, ele não precisa se espremer para produzir o seu fruto, porque é algo natural. Aquilo que é natural em você. E aqui, cada pessoa que está aqui tem uma habilidade. Tem pessoas aqui que têm habilidades com números, não é o meu caso. Eu não sou das exatas. Eu sou das humanas. Eu tenho habilidade em falar. Mas tem pessoas aqui, gente, que é organizado como ninguém, que limpa uma casa como ninguém, que faz uma comida como ninguém. Cada um de vocês que estão aqui nessa live foi criado por Deus e tem uma arte. E Deus deseja ser glorificado através daquilo que você tem graça para fazer. Tem pessoas aqui que conseguem, né? O Ministério de Artes que está aqui, consegue atuar, consegue dançar, consegue cantar como ninguém. E aí já não faz a menor diferença se as pessoas vão reconhecer o seu chamado ou não. Então, eu fiz um mapa mental aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês para verem. Espera aí. Deixa eu ver aqui onde que eu viro. Tá? Aqui. Quando que as pessoas vão reconhecer? Quando que as pessoas... Olha aqui. Quem são as pessoas que são reconhecidas? São aquelas que frutificam. Por quê? Porque os nossos frutos, eles falam por nós, tá? Quem são as pessoas que terão êxito, que terão vitórias? Todas aquelas pessoas que têm alvo. Aí eu te pergunto, você tem um alvo bem definido na tua vida? Tá? As pessoas que têm um alvo, as pessoas que pensam, que meditam nesse alvo, tá? Pensar no teu alvo faz com que você alcance êxito. Você tem um alvo, você pensa nele, você age no sentido em direção ao seu alvo. Eu coloquei aqui um Zé Palito, mas ele não tá tão palito ali, né? Médio. Aí, digamos assim, eu coloquei aqui a meta de emagrecer. Olha ali o Zé Palito bem magrinho, ele tem um alvo. Mas esse alvo aqui poderia ser emagrecer, mas poderia ser qualquer outro alvo que você tem. Qualquer sonho que você tem. Quem são as pessoas que são reconhecidas? São aquelas que produzem, que têm um sonho, que têm um alvo, que pensa nele, que age em conformidade com esse sonho. Então, vamos supor que esse Zé Palito aqui, esse Zezinho, Manézinho aqui, o alvo dele é ficar magrinho assim, estilo Gisele Bündchen, Brad Pitt, tá? Então, ele vai ter que ter um alvo, né? Esse alvo aqui é exponencial, né? Então, ele vai ter que agir de forma exponencial, tá? Mas o que acontece? Se essa pessoa aqui, ela age contrária, como que ela vai terminar? Será que a mesma pessoa que age de forma diferente vai ter o mesmo resultado? Claro que não. Olha aqui. E não precisa muito esforço para essa pessoa aqui se tornar essa aqui. É só ela deixar a vidinha dela correr, ela vão ter, que no final ela vai estar assim. E tem um porquê. Tem um porquê a pessoa tá assim, tem um porquê ela tá assim. Coloquei aqui o emagrecimento, mas poderia ser qualquer alvo que você tem na tua vida, qualquer meta que você tem na vida.
o segredo das pessoas que têm conquista, que têm vitória, e daquela que é fracassada, é só é ter uma direção a seguir, né? Então, essa árvore aqui que é você, né? Que sou eu, que é você, tem que ter uma direção, né? Então, a gente vai usando arquétipos, né? Quem é a pessoa que vai alcançar o resultado, que vai pegar o caneco? Eu coloquei aqui um prêmio, né? Então, você tem que ter em mente que você tem um prêmio, né? O rei Davi, ele perguntou qual que é o prêmio para quem lutar contra o gigante. Qual era o prêmio? Era saber que quem lutasse e vencesse o gigante ia se casar com a filha do rei e a sua família não teria que pagar imposto. Você saber que você tem um prêmio, né? Quem vai ser as pessoas que serão reconhecidas? Aquelas que têm um prêmio, aquelas que pensam nesse alvo aqui. Davi, para ele derrotar o gigante, ele foi motivado por um prêmio. E não é errado você ter em mente um prêmio. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é real, que ele existe e que Ele é galardoador, que Ele premifica, que Ele tem uma recompensa para quem o busca. Então, quem são as pessoas que serão reconhecidas? São aquelas que sabem que Deus é recompensador daquele que o busca. Se você tem uma recompensa, Davi, quando ele descobriu que tinha uma recompensa e um prêmio, Davi estava aqui. E qual era o alvo de Davi? Vencer um gigante. O alvo dele era vencer um gigante. Mas para que Davi vai vencer um gigante? Só por vencer? Não, porque Davi tinha uma recompensa em mente. Então, para eu acordar todas as manhãs e vir aqui gravar esse vídeo, muitas vezes quando eu me acordo, quando eu tô lá na cama ainda, a vontade muitas vezes é de ficar na cama. Mas eu sei que eu tenho uma recompensa em Deus. Eu tenho um alvo, eu penso nele e eu tenho que agir em conformidade. Eu não posso acordar de manhã e voltar para a cama. Eu acordo às 5 horas da manhã e eu vou tendo pequenas atitudes positivas que vai me levar a agir de forma exponencial e que vai me levar a ter um resultado, a me tornar essa pessoa frutífera aqui. Quem são as pessoas que serão reconhecidas? São aquelas que têm um prêmio em mente. Esse prêmio aqui é a motivação que vai te tirar da cama todos os dias, para que você, que era uma pessoa mediana, se torne essa pessoa aqui que vai alcançar o alvo, para que você não se torne essa pessoa aqui, que é o contrário daquilo que você deseja ser. Porque se você for, se eu sou, então eu tenho, então eu faço, né? Quem é a pessoa que vai se tornar essa pessoa aqui reconhecida? Quem é? São as pessoas que sabem que Deus existe e que Ele tem uma recompensa, um galardão para quem o busca. E aí o maior problema está no como. Eu quero mudar, eu quero sair daqui. Eu quero me tornar essa pessoa aqui e alcançar o alvo. Eu quero sair daqui e vir para cá e não ir para cá. Ixi, tem pessoas que já tá aqui, né? Então, tá no déficit, tá no negativo aqui. Então, você tem que chegar aqui e você tem que ter todos os dias metas positivas que te levarão para cá, tá? E aí, então, você sabe que você tem um prêmio por chegar aqui. Você tem recompensa, sim ou não, gente? Se você saiu daqui, você chegou aqui no mediano, e aí você quer chegar aqui, você tem que ter em mente que você tem uma recompensa, né? E aí o que acontece? O maior problema se chama esse aqui, ó,
o como. As pessoas se preocupam tanto com como elas vão chegar, né, no resultado, que elas desistem no meio do caminho. Elas esperam um grande resultado, mas esse grande resultado aqui, exponencial, ele só vai chegar se todos os dias você se levantar da cama. Pequenas vitórias, pequenos resultados te levarão a grandes resultados para que você se torne essa árvore frutífera. Um dia essa árvore aqui foi só um brotinho, mas porque ela permaneceu plantada, né? Aonde Deus nos planta, a gente frutifica, gente. Você está culpando quem? Você está culpando o bairro, a cidade, o estado, a nação que você está? Você tá culpando quem? Qual que é a desculpa para você não frutificar? Aonde Deus planta, você frutifica. A Bíblia diz que Abraão, ele frutificou no deserto. O Ló, o sobrinho dele, foi para as Campinas de Jordão. E lá nas Campinas ele perdeu tudo. E Abraão não. Ele foi plantado por Deus no deserto e ele frutificou. A Bíblia diz que o filho de Abraão, Isaque, ele frutificou 100 por 1. Pensa nisso. 100 por 1 ele frutificou plantando no meio do pedregulho. Como que uma semente, você planta uma semente de milho no deserto e aquela sementezinha do deserto, você vai lançar uma semente de milho no deserto e mesmo no deserto, aquela semente de milho não vai retornar um só. Ele vai voltar 100 por 1. Pense nisso. Um grão de milho que retorna 100 por 1. Isso aí é quando você, todos os dias, né? Você não precisa saber como. Mesmo no deserto, todos os dias, você vai dar passos de fé. O problema das pessoas é porque elas querem saber como. E aí elas não vê como. No primeiro dia, né? Se esse carinha aqui, ó, no primeiro dia, dia após dia, até chegar aqui, se esse carinha não sabe como no primeiro dia e ele volta para a cama, a tendência dele é terminar assim. Mas se esse carinha aqui, ele não se preocupa com o como, mas todos os dias ele acorda sabendo que todos os dias o recurso vai chegar. Como que eu vou chegar aqui? Todos os dias, dia após dia, você se levantando, dando o teu melhor. Todos os dias você vai fazer o teu melhor. E se nesse dia aqui, né, você acordou aqui, você foi para esse dia, andou 3 passos, 3 casinhas, chegou aqui, você não conseguiu cumprir a meta desse dia. Você não vai retroceder por isso? Você não vai ser orgulhoso? Você vai acordar no outro dia, você vai começar daqui para frente, porque você tem uma jornada e essa jornada tem que ser para cá. O problema das pessoas é que muitas vezes, quem é a pessoa que vai frutificar e ter o reconhecimento? São as pessoas que sabem, que têm uma motivação. O que é motivação? É o motivo da ação. Se você não tem uma meta definida, se você não tem um alvo, se você não tem um propósito, esse carinha, ele volta para a cama. Mas esse carinha, quando sabe que ele tem um propósito, tá? Ele tem o quê? Uma recompensa, um galardão. É necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé que Deus é galardoador, que Ele tem um prêmio, que Ele tem uma recompensa. O próprio apóstolo Paulo, ele dizia, esquecendo das coisas que ficou para trás, eu avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, isso aqui, o que é motivação? É o motivo da tua ação todos os dias. É o motivo pelo qual você vai sair da cama, você vai lavar teu rosto, você vai colocar a melhor roupa, passar o melhor perfume e você vai viver cada dia de acordo com a sua capacidade. Deus não vai pedir que você faça algo além da tua capacidade. Dentro da tua capacidade, dentro do campo da tua ação. Deus não pede para o peixe voar e nem para o passarinho viver embaixo da água. Dentro do campo da tua ação, segundo a sua capacidade, dons e talentos. Se Deus te deu um talento,
Desenvolva dentro de um talento. Se Deus te deu 3, se Deus te deu 5, ele vai multiplicando dia após dia. Ah, você quer talento e você quer unção, mas você já usou o talento e a unção que Deus te deu hoje? Porque se você usar o teu talento hoje, e aí você fica preocupado, como vai ser para eu chegar nesse resultado exponencial? Seja fiel no pouco, cada dia. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Conseguiu entender? O como não é problema teu. O como não é problema do Zezinho. O como, os recursos, né? Se Cristo é a pedra fundamental aqui, ele vai ser a pedra angular aqui. Se Cristo é o começo, ele está com você no começo, ele será o fim. E aqui no meio, os recursos vão chegar todos os dias. Se você tem um alvo em mente, se você tem um alvo, se você tem um plano e você pensa e você age, no meio do caminho todos os recursos, financeiro, eu poderia colocar uma cifra aqui, financeiro, o tempo, as pessoas, porque a gente precisa de recurso humano, sim ou não? Para você cumprir o propósito de Deus, você tem que incluir pessoas aqui. E as pessoas certas vão chegar. Quando que as pessoas certas vão chegar? Quando as pessoas erradas começarem a bater em retirada, tá? Então não te preocupa com o como. Como que o meu milagre vai acontecer? O como cabe a Deus. A você cabe todos os dias pequenos resultados, pequenas conquistas diárias, pequenas vitórias te levarão a grandes resultados. Mas quando que isso vai acontecer? Quando você sabe que você é uma árvore frutífera. Você não precisa se preocupar com o quando. Você, mais do que se preocupar com frutos aqui, se preocupe se você está plantado no lugar onde Deus te plantou. Se importe se as suas raízes estão crescendo aqui, olha, no solo. Porque se você está plantado no tempo certo, você vai frutificar, tá? Então, quando cada árvore tem o fruto certo. Mas o mais importante é você desfrutar cada dia de estar no lugar certo, plantado no lugar certo. Esses arquétipos aqui, né, que eu coloquei, somos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Somos como uma águia. Eu tentei desenhar uma águia aqui com asas abertas, não sei se eu consegui. Você consegue enxergar uma águia aqui? Nós somos como águias. Aquele que espera no Senhor, aquele que está plantadinho aqui, ó, em Deus, que as raízes estão em Deus, né? Aquele que espera no Senhor é como uma águia, recebe asas de águia, voarão, caminharão, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não importa se nesse trajeto aqui você vai voar, porque a águia, quem espera como águia, recebe asas. Voarão, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não importa se você vai estar voando até aqui o teu... Tem dia que você está voando, tem dia que você está andando, tem dia que você está correndo, tem dia que você vai rolando até aqui, né? Para mim, hoje, a hora que eu acordei, eu meio que tive que rolar da cama. Esses dias atrás eu não estive bem, mas eu não deixei de fazer live. E eu não sei se as pessoas perceberam. Muitas vezes eu acordo e eu tenho que sair rolando aqui, ó, engatinhando até o banheiro. Mas eu tô aqui todas as manhãs porque eu tenho um alvo, eu tenho uma meta e tem dias que as lives eu recebo muitos feedbacks, as pessoas mandam direct, você pode mandar também. Falando, você pode ir lá, você pode deixar o teu coração, você pode comentar como foi a live. Tem dia que eu recebo mais, tem dia que eu recebo menos, mas o dia que eu recebo menos, eu não deixo de cumprir o meu micro resultado aqui, porque de micro em micro a gente chega no macro, né? Então você pode usar esse arquétipo da águia que voa alto. A águia, ela vive mais tempo,
ela enxerga mais longe, ela voa mais alto, ela tem o poder de se renovar. E nós somos essa águia. Nós somos como esse barquinho, que às vezes a gente funciona a vela, mas a gente tem um motorzinho aqui também, né? Que se o vento não soprar, a gente tá com o motorzinho ali dentro da água e a gente tem uma direção certa, a gente tem um rumo, né? Esse arquétipo do avião aqui. O avião não tem retrovisor, não olha para trás, né? Ele também tem um destino. Não adianta você acordar todas as manhãs. Adianta você acordar todas as manhãs e você ser como um avião que você levanta voo todas as manhãs, mas se você não tem uma direção, você levanta voo aqui e você fica voando aqui o dia inteiro e depois você pousa no mesmo lugar, você só gasta combustível e você não tem um outro aeroporto para você pousar. Aí você não cumpre o propósito, você gasta o combustível e você leva uma vida sem graça, mediana. Então, se você é como um avião, você tem que saber que você vai sair daqui, você tem que saber o que você não quer. Você não quer chegar aqui, mas você quer o quê? Você quer sair daqui, você quer levantar todas as manhãs e você tem uma direção e você tem um propósito bem definido, que é chegar aqui. Você até gasta o seu combustível, mas você tem um alvo em mente. Você sabe que dia após dia você está dando passos de fé e que você vai cumprir o teu objetivo, né? E aí eu reservei a história do sapinho aqui. Conhece a história do sapinho? Diz que tinha uma lagoa e eles queriam escolher um novo governador para a lagoa. Quem seria o novo governador? O rei da lagoa? Seria quem? Quem conseguisse subir aquela torre. Ficou meia torta aqui, né? Mas é o papel que tá torto, gente. Deixa eu vir de cá. Então, todos os sapinhos se inscreveram. Quem conseguisse chegar lá no topo da torre seria o rei da lagoa. E aí começaram, né? Tinha que persistir até o final. E aí os sapinhos ali no metal foram subindo, subindo. E aqui, olha, na base, todos os sapinhos. Começar é muito fácil, gente. Começar é muito fácil, né? Você dizer, eu quero chegar aqui, é muito fácil. É muito fácil. Estabelecer um alvo e uma meta é para todos. Mas, estabelecer aqui, né? Mas chegar aqui, todos os sapinhos queriam. Quem que quer ser o rei da lagoa? Todos sabem que quer ser o rei da lagoa. Mas quem que vai ser? Quem vai ser reconhecido por todos como o rei da lagoa? Quem paga o preço. E aí começou o sapinho todos subindo aqui. Todos. Milhares e milhares. Quando chega aqui, olha, na base já é centenas. Na metade já é dezenas. Da metade para cima, unidades, poucos. E aí quando chega aqui nesse funilzinho aqui, já se cansaram, já desistiram, e aqui embaixo tem uma galera, no começo a torcida, né, começa a te animar, e aí daqui a pouco, quando aqui no final, muitas vozes surgem aqui dizendo que não vai conseguir. Quando só ficou um sapinho ali, e ele já estava até roxo de cansaço, de manter as garrinhas ali, as ventosas grudadas naquele metal. Pessoas aqui embaixo, né? Sapinhos aqui embaixo. Pessoas não, né? Pessoas é conosco. Sapinhos aqui embaixo começam a falar. Ah, ele vai desistir, ele não vai conseguir. E ele continuava subindo. Até que ele chegou ali e ele alcançou o topo. E ele desce, mas ele desce com a bandeirinha na mão. E ele é aclamado como o rei dos sapinhos. E aí ele foi ser entrevistado. Como que ele conseguiu, no meio de milhares de sapinhos, centenas, dezenas, se tornar uno e alcançar o topo da torre? Como? E no meio daquela entrevista que todo mundo queria saber, ele não dizia nada. E aí alguém descobriu que ele era surdo. E a moral da história, ele conseguiu chegar lá em cima, porque diferente dos outros que ficaram ouvindo que eles não iam conseguir,
ele não tinha nem como, né, dar ouvido para ninguém. E ele conseguiu chegar lá. E eu quero te dizer uma coisa, né? Nessa manhã, eu não sei se você está aqui e você tem torcida e crítica, ou se você está aqui no meio, se você já chegou aqui, ou se você está quase, né? Tem gente que tem a unção do quase. Moisés, ele saiu da terra, quando chegou no quase aqui, ele não entrou. Muitas pessoas têm a unção do quase. Tem iniciativa, mas não tem acabativa. A gente ouve falar muito de ter iniciativa, mas poucas pessoas falam de você ter acabativa, de você chegar no final da prova, de você não apenas chegar perto, mas você chegar aqui e você arrancar essa bandeira. O sapinho, esse aqui, só se tornou o rei da lagoa porque ele saiu daqui, do início, e ele chegou no fim. E esse Zezinho aqui, o Zezinho Mané, ele decidiu que ele não quer essa história de vida. Ele não quer ser como todo mundo. Ele não quer levar uma vida à la vontade. Ele quer chegar aqui e ser mais que vencedor e ter um resultado. Mas para isso, muitas vezes, esse carinha aqui, ele tem que ser como esse sapinho. Surdo, se fazer de surdo. E não ouvir a opinião alheia. Ouvir uma voz que vem só do alto. Uma voz que vem de Deus. Saber que tem uma identidade, né? Que está plantado, que tem origem. Se você sabe a tua origem, né? Se você sabe aonde você está plantado, que você está plantado em Deus. Então, se você tem uma motivação, você tem um objetivo, né? Quem são as pessoas que serão reconhecidas? Quem são? São aquelas que sabem que Deus tem uma recompensa. Por todos os dias você acordar cedo e não fazer corpo mole, vencer as dores, vencer o cansaço, vencer as limitações, né? Que você não se preocupa com o como. Nesse trajeto aqui, você tem que se preocupar em plantar a semente. O homem plantou a semente e foi dormir. E sem saber como, ele frutificou. Tá? O reino de Deus é assim, né? Quando, no tempo certo, no tempo de Deus, desfruta aí do lugar onde você está, né? Seja como uma águia, que às vezes voa, às vezes corre, às vezes caminha, mas que não desiste de avançar rumo ao propósito, tá? Seja como um avião que não tem retrovisor, que não olha para trás. Seja como o sapinho, que no começo, né, começar é fácil. Iniciativa é bom, mas a acabativa é bem melhor. E é ter acabativa, né? No caso do sapinho aqui, ele ter iniciativa, beleza, colocou ele na prova. Mas o que colocou o sapinho no trono foi ter acabativa, tá? Depois eu vou tirar uma fotinha desse mapinha mental e eu vou colocar à disposição para quem quiser printar a tela depois, tá? Alguém aí, deixa eu ver se dá para printar. Acho que aqui vai ficar pequeno. Depois eu tiro uma foto melhor e coloco lá. E aí? Conseguiu entender? Sim, me digam. Dá coraçãozinho aí, quem conseguiu entender. Quem são as pessoas? Dá coraçãozinho. Vocês ficaram mudinhos agora, né? Conseguiram entender, gente? Conseguiram entender? Amém. Amém. Então, quem são as pessoas? Quando, né? Se talvez você pergunta assim, quando é que as pessoas vão respeitar o meu chamado? Como que eu faço? Como que eu faço para as pessoas respeitar o meu chamado? Frutifica
aonde você está. Deixe que os seus frutos fale por você. Não importa, né? Se o resultado que você está tendo aí momentâneo não seja muito motivador para você hoje, dê passos de fé, de passinho em passinho, você vai chegar lá. Tá bom, gente? Então, se alguém te perguntar hoje, né? Quando que as pessoas vão me respeitar? Quando eu frutificar. Quando eu deixar que os meus frutos falem por mim. Você sabe, quando que eu me importo? Quando que eu me importo com o que as pessoas dizem? Você só se importa com o que as pessoas falam? Só dói em você, só dói em mim? Quando em algum nível eu concordo com as pessoas. Se em algum nível, se mesmo que em nível inconsciente eu concordar com as pessoas, então vai me machucar. Mas quando eu não concordo, nem de forma inconsciente eu concordo, então não me machuca. Eu vou dar um exemplo para você. Eu nunca estive acima do peso. Então, se eu andar na rua e alguém gritar para mim e falar assim: ô, sua gorda! Ô, sua balofa! Digamos que eu tô andando na rua e alguém diga assim: ô, sua baleia! Eu vou me importar? Eu não vou nem olhar para trás. Por quê? Porque eu nunca estive acima do peso. Mas vamos supor, eu sou cabeluda, né? Olha o tamanho do meu cabelo. Eu sou cabeluda, eu já tive até complexo de ter tanto cabelo. Eu era, sabe, quando eu era, imagina, né? Eu já fui 10 quilos mais magra do que eu sou hoje, então eu era virada em cabelo. Na minha infância eu tinha trauma de cabelo, porque quando Deus foi me fazer, eu passei na fila do cabelo 3 vezes, não sobrou cabelo para quem vinha atrás. Se você tem pouco cabelo aí é porque você passou atrás de mim. Então eu me sentia assim a prima do Capitão Caverna. Capitão Caverna. Quem é das antigas, se você lembra do Capitão Caverna, você tá quase desembarcando, igual eu. Se eu estiver andando na rua e alguém gritar assim: ô cabeluda! Eu vou olhar para trás. Por que vai me chamar a atenção? Porque tem a ver comigo. Quando que a gente se importa com o que as pessoas falam? Quando mesmo que em um nível inconsciente eu concorde com aquela pessoa. Então por que a gente às vezes não se sente respeitado? Por que o que as pessoas falam nos machuca? Porque em algum nível a gente concorda com elas. Quando que a gente concorda com coisas que nos machucam? Quando a gente não sabe quem a gente é em Deus. A partir do momento que você sabe quem você é em Deus, então você não vai se importar com o reconhecimento do outro, com a opinião do outro, a crítica do outro não vai te paralisar. E o elogio também não vai fazer você correr e abraçar o troféu antes do tempo. Porque às vezes a crítica ela tem um poder que é de abater. Mas o elogio também tem um poder de nos paralisar também. Quando a gente fica muito, né? Quando o elogio das pessoas pode nos iludir. Então, a gente tem que saber quem nós somos em Deus. E a gente tem que todos os dias estar assim, frente a frente para a nossa identidade, lembrando quem nós somos, reconhecer a nossa identidade em Deus. Mas se você quer saber quando que as pessoas vão te respeitar, é quando você deixar, você parar de se importar com o que elas falam, tá? E você deixa de se importar com a crítica ou com o elogio, e quando você dá passos de fé, se baseando, se alicerçando, se ancorando na sua identidade, naquilo que você sabe que você é em Deus e não naquilo
que as pessoas pensam de você. Você vai frutificar e você vai deixar que os teus frutos, você não vai brigar com ninguém, né? Como a mulher samaritana que eu falei no começo. A mulher samaritana era uma mulher sozinha, que ia no poço ao meio-dia, na hora mais quente, perto do meio-dia, buscar água. Uma mulher que não tinha reconhecimento, talvez uma mulher que era mal interpretada, mas o dia que ela teve um encontro real com Deus, na pessoa de Jesus, todas as questões dela, os como vai ser? Como vai ser? Você quer água? Mas como? Você não tem balde. Você não tem como tirar a água. Mas o como não é problema meu. Como você vai alcançar o teu objetivo não é um problema teu. Entrega o como nas mãos de Deus. Se Ele é o começo e Ele é o fim, Ele vai providenciar todos os meios. Todos os recursos vão chegar. As habilidades, talvez hoje você não tenha tanta habilidade. Começa a treinar, começa a buscar conhecimento. Quem são as pessoas que mais frutificam? São aquelas que têm o chá. Escreve aí, chá. C-H-A. O que é o chá? O C-H-A. São as pessoas que têm conhecimento. Se você quer frutificar numa área, busca conhecimento nessa área. Não sai fazendo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui. A Lau, ela abriu, ela tem uma cozinha e ela faz marmita para fora. Você já imaginou se ela fosse fazer comida para fora sem buscar o conhecimento? Tem que ter conhecimento. O melhor recipiente, a melhor temperatura, os sabores que ela vai combinar. Conhecimento, habilidade, você tem que se habilitar, treinar. Treina para fazer, para você frutificar. Buscou conhecimento, treinou, age, criatura, em conformidade com aquele conhecimento, com aquela habilidade. E aquela atitude que você vai ter todo dia vai aperfeiçoar você para que você amanhã ou depois, né, você se torne uma árvore frondosa e que você possa dar muitos frutos e que os teus frutos possam permanecer. E nisso Deus vai ser glorificado. Amém, gente? Era isso que eu tinha para falar. Vamos orar? Eu tenho 5 minutos. Alguém deseja entrar para falar alguma coisa sobre essa live? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Ou você pode deixar também a sua pergunta no comentário? Você pode fazer o seu comentário depois. Essa semana vai ser uma semana de muito crescimento. Amanhã eu quero ver se eu preparo um mapa. Quem gostou do mapa mental? Você gostou? É mais fácil entender quando a gente tem um mapinha? Dá coraçãozinho se você gostou do mapa mental. Amém. Eu espero que seja motivação para uma vida toda. Que você possa se lembrar todos os dias. Que você possa ter em mente, né? Faz lá o teu alvo. Eu conheço pessoas que têm tido a vida transformada só porque fez esse desenho, esse mapa mental, colou lá na parede, lá atrás da porta do quarto. Amém, gente? Se não, eu vou encerrar. Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego e eu confio a minha vida, a vida de cada pessoa que entrou aqui. Deus, que essa semana seja uma semana de conquista e de vitória, que nós possamos ter em mente um galardão. A Tua palavra diz, Deus, não é antibíblico, esperar uma recompensa, esperar um prêmio, não é antibíblico. Senhor, é totalmente bíblico saber, a Tua palavra diz que aquele que se aproxima de Ti, que sem fé é impossível agradar a Ti, mas que aquele que se aproxima de Ti, é necessário crer que o Senhor é real, que o Senhor existe, que o Senhor é galardoador de todos aqueles que Te buscam,
Que cada um de nós possamos ter uma meta, um objetivo em mente. Que cada um de nós possamos todos os dias não se preocupar com o como, simplesmente fazer. Simplesmente fazer. Porque o como, todos os recursos vão chegar, as habilidades vão chegar. Aquilo que era difícil ontem, através da habilitação, do treino, o Senhor vai nos capacitar. Do tamanho da nossa missão será a nossa unção, Deus. Que todos os dias nós possamos dar passos de fé e que de passo em passo nós possamos alcançar a plenitude de Cristo, que de glória em glória nós possamos um dia chegar à estatura, o crescimento, à estatura de um varão perfeito, que é Cristo Jesus, e que cada dia nós possamos ser, cada dia mais, semelhantes ao Senhor, de glória em glória. Em nome de Jesus, cobre cada lar, cada família com teu sangue, livra de todo mal, e que o Espírito Santo tenha o poder de nos surpreender nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Eu espero que essa conversa tenha sido bênção na tua vida. Se assim for, eu te peço uma coisa, volta aqui depois, aciona o aviãozinho, compartilha com alguém. Foi bênção na tua vida, não guarda só para você. Se essa semente aqui que eu plantei no teu coração foi bênção na tua vida, você comeu, a semente que você come te sustenta, a semente que você lança na terra te prospera. Se você quer prosperar, se você foi abençoado com essa palavra, lança na vida de quanto mais pessoas, melhor. Para que esse vídeo aqui, ele possa se propagar. E assim como você foi abençoado, não seja egoísta, tá? Deixa o teu coraçãozinho, volta lá, deixa o coraçãozinho, tá? Faça um comentário. É dessa maneira que o Instagram reconhece como sendo um conteúdo de relevância e ele reverbera. Amém, gente? Então é isso. Fui, tá dando a minha hora. É muito bom estar aqui com você todos os dias e eu tô com umas novas ideias para fazer coisas diferentes aqui todas as manhãs. Para que esse momento aqui seja um momento, o nosso momento, um momento muito especial. Quer seja a hora que você tenha tempo de assistir, para que esse momento seja um momento muito especial, que esse momento possa acrescentar na tua vida, né? Se você sair dessa live 1% melhor do que você entrou, eu já tô feliz. Porque se todos os dias você se tornar, através dessa live, 1% melhor, no final do ano, você vai ser alguém 366 vezes melhor. Beleza? Fica com Deus. Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família, teu ministério. Que a tua vida seja inspiradora para a glória de Deus. Amém? Fui. Tchau, tchau. Deus continue abençoando. Amém. Você também, Nelson. Deus abençoe. Grande e poderosamente. Beijão, beijão, beijão.